Olá, Nutris, futuros Nutris! Então, hoje o nosso vídeo é sobre faculdade EAD. Com essa questão de pandemia e tudo mais, os cursos online EAD eles estão bem mais visados, né? Inclusive, as universidades que eram presenciais, elas estão sendo online, né? Então, elas estão tendo as suas aulas online. E aí tem sempre uma dúvida na seguinte questão: será que vale a pena fazer uma faculdade EAD? É a mesma coisa fazer uma faculdade EAD do que fazer uma faculdade presencial? Então vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Então, falando que essa é a minha opinião, não é uma regra geral, né? Tem gente que se dá bem, tem gente que não se dá bem, então vamos à minha opinião, tá? Eu me formei em uma universidade presencial e a minha segunda graduação, a Educação Física, é o EAD. Então eu tive uma grande experiência de 2 pontos, tá? Então, inclusive eu também dou aula em EAD. Então, qual que é a diferença? Aquela história de que o aluno ele deve ser mais dedicado, ela é verdade, tá? Por quê? No EAD, normalmente a gente tem aulas gravadas, então depende muito da universidade, mas normalmente tu tem um espaço virtual com as aulas gravadas, né? Então tem os módulos e aí tu vai abrir, liberou 3 matérias. Tu vai abrir as matérias, a matéria que tu vai escolher, por exemplo, bioquímica, e aí tu vai assistir os vídeos sobre bioquímica que já estavam gravados, estão disponíveis para ti. Existem algumas universidades que elas são 100% online, então não tem nada de encontro presencial, e tem aquelas que existem encontros 1-2 vezes na semana no polo. E aí esse encontro no polo, o tutor do polo acaba tirando algumas dúvidas, explicando questão de como vai fazer trabalho, inclusive aulas práticas. Então às vezes esses encontros são justamente para a realização das aulas práticas, tá? Então, tu tem que se esforçar mais, justamente por isso, porque quando tá na presencial, tu tem um professor lá e tu tem, no momento da aula, outros alunos interagindo junto. Então, daqui a pouco o professor tá explicando uma coisa e aí tu tá pensando, não tô entendendo muito bem, mas daqui a pouco tu não vai fazer a pergunta. E aí um colega teu faz justamente aquela pergunta que estava te incomodando, né? Que estava aquela pulguinha atrás da orelha. Ou daqui a pouco tu não tinha nenhuma dúvida até esse teu colega fazer uma pergunta. E aí tu pensar, verdade, e se acontecer isso, né? Então acaba sendo uma troca de experiências. Então tu tem isso como vantagem e tu tem o teu professor exclusivo daquela matéria toda semana. Então, durante um semestre inteiro, toda semana, toda quarta, toda quinta, tu vai ter aquele professor. Então, tu pode chegar com ele, tu pode levar tuas anotações, tu vai tirar dúvidas na hora. Com o online, já é diferente. Tu vai conseguir tirar tuas dúvidas, porém, o professor ele não vai te responder na hora, né? Se tu assistiu um vídeo e tu ficou com alguma dúvida, tu vai anotar essa dúvida e vai mandar essa pergunta pro professor. E aí o professor, depende da instituição, depende do professor, ele demora uma semana para responder, né? E aí então acaba sendo um diferencial. E justamente tu vai ter que correr mais atrás, né? Então assim, o professor vai estar lá explicando como se fosse um curso online e tudo mais. E aí tu não vai ter esses colegas para fazer perguntas, então tu vai ter que começar a se questionar, tentar achar perguntas viáveis para aquele assunto, para poder enviar e para poder ter uma resposta concreta, tá? Então tu vai ter que te aprofundar mais. Além do mais, quem faz o EAD às vezes acha que é, como a gente diz no sul, levando nas coxas. Ou seja, é um negócio que dá pra, não precisa se dedicar tanto. Porque tu pode assistir na hora que tu quer, e às vezes tu não assiste, às vezes só lê a apostila, né? Então, e não é bem assim, tá? As provas, dependendo da instituição, mas normalmente as provas elas são bem difíceis. E então tu precisa também de um certo acompanhamento, precisa ter estudado, tá? Então assim,
Não entra numa EAD achando que vai levar as coisas. Ah, no final de semana eu faço 3, 4 matérias. Não, tu vai ter que separar os dias como se fossem dias de faculdade normal, como se tu fosse para a universidade, se tu fosse até a universidade. Senão tu vai acabar te perdendo nos estudos. E no curso da nutrição, tem muita coisinha, muito detalhe e muita coisa prática. Se tu pegar o livro de bioquímica, tem muita coisa nesse livro de bioquímica. É muita rota metabólica, é muita coisa para ler. Se tu pegar o livro de bioestatística, é números e números, né? Uma cadeira de técnica dietética, ou de dietética, de cálculos também. Então, sim, tem que ficar praticando e precisa ser instigado, precisa enviar perguntas ao professor, tá? Então, assim, minha opinião, o que é melhor vai depender muito do aluno, tá? Porque existem instituições presenciais que são maravilhosas, mesmo, que assim, são conceitos 5 no MEC, e o aluno não faz nada, passa assim assoprado para o próximo semestre, né? Não estuda, né? E aí existem cursos EAD, por exemplo, que daqui a pouco não são tão bem conceituados, mas o aluno é dedicado e se ele não encontra aquilo na aula, ele vai pesquisar por conta. E aí, às vezes, se um aluno do EAD, se esse aluno dedicado do EAD, conversa com o aluno do presencial que não está nem aí para as coisas, esse aluno do EAD vai dar um banho de conhecimento. Então, é muita questão de como vocês vão levar, né? Uma coisa que eu acho certa é assim, a experiência do presencial, ela é muito boa, tá? A experiência de tu trocar conhecimento com outros colegas, trocar conhecimentos com professores, de tu ter um laboratório a hora que tu quiser. Então, se eu tô na cadeira de anatomia e eu não tô legal, eu marco uma monitoria. E se minha aula de anatomia é na quarta-feira, às 7h30 da noite, e eu consigo ir na quarta tarde, eu vou passar quarta-feira à tarde o dia todo no laboratório de anatomia, né? Eu vou poder passar uma tarde toda no laboratório de fisiologia. Então, essa é a vantagem do presencial, né? Ou do híbrido. Tu poder ir até a instituição e poder ficar dentro daquilo, poder ver, né? Então, assim, a anatomia, tu vê aquela... realmente, isso aqui é um estômago, isso aqui é um intestino, isso aqui é um músculo. E tu pega eles na mão. Muitas vezes diferentes de alguns do EAD que tu não tem isso. E às vezes quando tu tem a oportunidade no polo, elas são feitas de plástico, de silicone. Muito parecida com as originais, mas elas são de silicone. E no presencial a gente tem as peças, né, que a gente chama, ali expostas para vocês. Então, e também o que vocês têm que colocar na balança é valor. A faculdade de EAD, ela é mais barata, justamente porque não tem toda aquela estrutura do que a presencial, tá? Então, assim, não sei se esse vídeo ficou confuso, se esse vídeo ajudou em alguma coisa, mas seguinte, quem faz a faculdade boa é o aluno, independente se ela vai ser EAD, se ela vai ser presencial. Se tu for um péssimo aluno numa universidade presencial, tu vai ser um péssimo profissional. Tu pode estar na melhor federal do mundo, né? O maior conceito, mas se tu não for um bom aluno, não for dedicado, tu não vai, aquele nomezinho no teu diploma da universidade X não vai fazer grandes coisas, tá? Então pense muito, se vocês são realmente dedicados, se vocês conseguem estudar por conta própria, ou melhor, se vocês entendem, né, o estudo por conta própria, o EAD é uma boa solução. Se vocês têm dificuldade de aprendizado, se foi um aluno que sempre tem que ficar repetindo, porque sim, existem pessoas que não são menos inteligentes, elas demoram um pouco mais. Às vezes, pessoas que tu explica uma vez e elas entendem, tem pessoas que tem que explicar 2, 3 vezes para elas também entenderem, tá? E se tu te encaixa nesse em que tu sempre teve uma dificuldade maior para entender as coisas, talvez o EAD te deixe muito mais perdido, tá? Então me manda aqui quem já fez faculdade de EAD, quem está fazendo faculdade de EAD, presencial, não presencial, né? Então, como eu disse que eu tô na minha segunda graduação foi EAD, eu achei essa diferença muito grande, de não ter a troca com o professor, de não ter um laboratório que eu possa pegar as peças bonitinhas lá, a não ser de silicone. Então eu senti mais essa falta,
mas o estudo é tão puxado quanto. A exigência sobre nota é muito grande, né? Então, comentem aqui, coloquem embaixo se vocês já fizeram faculdade de EAD, curso técnico, ou se vocês estavam na presencial e agora estão fazendo EAD por causa dessa pandemia, pleno 2021. E aí, se vocês viram alguma diferença legal, vamos compartilhar aqui nossos conhecimentos, certo? Um beijo para vocês e até a próxima!